Olá, seja bem-vindo à terceira aula. Nessa terceira aula nós vamos falar sobre visagismos essenciais, realmente a prática do aspecto do visagismo. Eu vou demonstrar para você com cases muito práticos como você pode construir uma sobrancelha utilizando todas as metodologias do visagismo, tá legal? Então fica nessa aula até o final, porque nós vamos ter alguns exercícios práticos que vão ser totalmente relevantes para a sua provinha desse módulo. Como eu te avisei nos módulos anteriores ou nas aulas anteriores, você neste módulo, excepcionalmente, você precisa atingir 80% de aproveitamento na provinha, tá legal? Estou subindo o nível justamente porque essa aula é extremamente essencial. O visagismo é uma das práticas mais adotadas nos últimos tempos, principalmente na área da beleza. Na área de sobrancelhas ainda é algo pouco usado e eu estou dando a oportunidade para que você tenha dentro do seu portfólio de trabalho um serviço adicional, um conhecimento adicional. Com isso você com certeza vai passar a cobrar valores muito maiores e as suas clientes vão perceber que você tem um diferencial de mercado, tá legal? Então acompanhe essa aula até o final porque você vai ver na prática como desenhar sobrancelhas para rostos redondos, para rostos quadrados, para rostos triangulares e entender quais são os principais formatos de sobrancelha para cada um desses formatos de rosto. Mas lembre-se que nas aulas anteriores eu expliquei que você precisa analisar a sua cliente, inclusive nos aspectos comportamentais. Analisar se ela é sanguínea, se ela é colérica, se ela é fleumática, enfim, qual é o temperamento que ela tenha para que você possa decidir um melhor projeto de sobrancelha para ela, tá legal? Então não esquece, se você esqueceu algum ponto, não tem problema, volta lá nas aulas anteriores, reprisa tudo direitinho para que você tenha esse conhecimento com muita tranquilidade, tá bom? É importante que você consiga adquirir esse conhecimento com total eficiência, porque na prova, essa provinha deste módulo, ela vai ser um pouquinho mais difícil. Para você atingir 80% de resultado, você vai precisar entender todas as aulas milimetricamente falando, tá bom? Então não deixa de reprisar caso você tenha qualquer dúvida sobre essa aula de visagismo. O módulo número 2 é exatamente todo esse conteúdo sobre visagismo para que você consiga aplicar no seu espaço de trabalho. Eu espero que você consiga atingir essa meta de 80% justamente na primeira vez. Se não conseguir, não tem problema. Toda vez que você não conseguir atingir a meta de resultado da prova, você pode retornar e fazê-la de novo. Você só precisa esperar cerca de 5 minutinhos, sair da plataforma e entrar novamente, porque você vai conseguir fazer a prova novamente, tá ok? Se você atingir acima dos 80%, a prova não libera para que você refaça. Então, vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais de visagismo na prática. Eu vou te ensinar como definir sobrancelhas perfeitas para cada tipo de formato de rosto. Vamos? Bom, então vamos começar a aula de visagismo essencial. Visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal de acordo com a personalidade da pessoa, analisando todos os aspectos corporais e comportamentais. Lembra que eu sempre falo, quando você receber uma cliente no seu espaço de trabalho, você nunca analise ela exatamente naquele mesmo instante. Certamente ela deve estar chegando com muita ansiedade, extremamente alvoroçada, e ela não vai representar exatamente qual a principal característica dela. Então sempre deixa ela se acalmar um pouquinho, porque certamente nos próximos 10 minutos ela vai representar realmente a característica verdadeira dela. Um dos itens que nos faz identificar uma cliente ou uma pessoa, a principal característica, é o chamado eixo de sustentação do visagismo. Nós temos duas autoimagens, a interna e a expressa. A autoimagem interna geralmente é aquela que nos expressamos com os nossos familiares, os nossos mais íntimos, as pessoas mais próximas de nós. E a autoimagem expressa é aquela da qual nós gostaríamos em que as pessoas nos enxergassem. Então, geralmente, isso acontece muito em nossos espaços de trabalho ou em nossos convívios entre amigos e etc. Duas características principais são exatamente o que é natural e o que é uma caracterização. É muito comum em atores de novela, atores de cinema, terem uma característica de caracterização quando ele está interpretando um personagem
e quando ele sai do seu espaço de trabalho, do seu set de filmagem, ele tem a sua característica natural, que é completamente diferente da sua caracterização. Isso também pode ocorrer com a sua cliente em determinadas circunstâncias, então você precisa analisar com muito cuidado para não ter nenhuma interpretação errada. O cérebro e as imagens. O cérebro ele decodifica e considera 3 fatores para fazer uma leitura visual do belo e do não belo. O primeiro fator são as proporções das partes. Quanto melhor as proporções, melhor ele enxerga como sendo uma imagem bela. O segundo fator é o volume do preenchimento. Todos os volumes eles têm que apresentar muita harmonia em relação à face do rosto ou até mesmo nas proporções do corpo. O terceiro fator são as cores. Em algumas etnias, as cores são interpretadas mais facilmente como os belos e outras que não são interpretadas da mesma forma. Leitura visual sistêmica. A leitura visual sempre deve ser em conjunto com o todo e não em um único ponto ou uma única característica do momento. Lembrando que eu sempre falo que você nunca pode fazer uma leitura visual da sua cliente naquele instante em que ela chega no seu espaço de salão de beleza ou no seu spa, porque ela realmente pode ter alguma interferência da sua característica principal. O primeiro ponto aí são em referência às características pessoais. É muito importante. Nós iremos buscar todas as informações pessoais e peculiares de cada cliente, como por exemplo o seu nome, a profissão, a idade, o sexo e datas importantes principalmente. Essas datas vão te trazer algumas condições daquele instante da sua cliente. Então, por exemplo, numa semana de aniversário, ela geralmente está mais ansiosa, está mais alegre, está mais otimista em relação a tudo. Então, você precisa analisar que data que pode estar representando a característica principal dela. Assim saberemos um pouco principalmente da sua vida pessoal e também sobre essa data de validação que é de extrema importância. O segundo item é sobre estilos e comportamentos. Todas as análises comportamentais devem ser realizadas a partir de um momento de chegada da sua cliente no seu espaço, mas nunca deve ser levado em consideração o exato instante da chegada, pois ela poderá apresentar variações em decorrência de situações adversas. O terceiro item é sobre formas geométricas. Analisar as formas geométricas para selecionar os tipos de procedimentos e tratamentos invasivos ou não que serão utilizados nas suas clientes é extremamente importante. Cada forma geométrica espelha e representa um tipo de beleza e elas devem nos levar ou nos revelar uma simetria ou uma assimetria que é muito comum. Assim facilita muito o diagnóstico de como harmonizar e melhorar a aparência das nossas clientes. Em referência às formas geométricas, as principais formas geométricas a serem analisadas são 1. Os formatos de rosto, 2. As proporções simétricas e 3. Os elementos faciais. Formatos de rosto. Rosto redondo. Esse tipo de rosto possui poucos ângulos, sua testa e queixo são menores do que nos rostos ovais e os olhos frequentemente são mais espaçados do que o comum. O contorno do cabelo, a forma dos olhos e do nariz possuem formatos arredondados. Rosto oval. Tem como característica a testa em forma arredondada e pouco larga. Pouca profundidade nas têmporas, o contorno do cabelo é arqueado, as linhas das maçãs do rosto e do queixo também são arredondadas e com traços levemente suaves. Possui uma leve saliência nas maçãs do rosto. Rosto quadrado. Se destaca pelos ângulos retos, a testa é em forma de retângulo, o contorno do cabelo é reto e as têmporas não são muito profundas. Possui pouca saliência na maçã do rosto. Rosto triângulo invertido. Caracteriza-se pela testa larga e mandíbula estreita. Os olhos são espaçados, as maçãs do rosto não são muito salientes e as têmporas são pouco profundas. O queixo é pontudo e às vezes bastante pronunciado. A testa em forma de coração é uma das variações deste tipo de formato. Rosto triângulo. Sua principal característica é a mandíbula evidente, larga e quadrada.
enquanto a testa é pequena e estreita. As maçãs do rosto não são salientes e as têmporas são profundas. O rosto hexágono com a lateral reta. Possui muitos ângulos. A testa é em formato de trapézio, com contorno do cabelo curto e reto. As maçãs do rosto são pouco mais proeminentes e as têmporas profundas. O queixo e a curva da mandíbula são pronunciados e angulares. Rosto hexágono com base reta. A testa é em forma de trapézio e pouco larga, com contorno do cabelo reto e bem longo. O queixo é em formato de quadrado e não é pontudo. As maçãs do rosto são pronunciadas e a curva da mandíbula é bastante angular. O rosto losango destaca-se pela testa pouco larga, formando uma ponta ou uma curva bastante pronunciada. As maçãs do rosto são salientes, o maxilar é pouco definido e o queixo é bem pequeno. Formas geométricas na proporção simétrica, item número 2. De acordo com Camargos, 2009, segundo a egrégia teoria das proporções herdadas do arquiteto romano Vitrúvio, o homem proporcional possui um rosto dividido horizontalmente em 3 partes simétricas, as 3 regiões do rosto, segundo Martinez, de 1997. De acordo com esse desenho, você pode perceber que entre a região A e B, determina-se a região mental. Entre a região B e C, que é do topo dos olhos até o final do nariz, determina-se a região afetiva. E abaixo do nariz até o queixo, entre os pontos C e D, determina-se a região instintiva. A partir dessas definições, você consegue determinar qual é a predominância da sua cliente. Se ela tem uma região entre A e B maior, determina-se que ela tem muito mais características mentais, racionais, do que as demais. Se ela tiver uma proeminência entre as regiões B e C, significa que ela tem uma região mais afetiva ampliada. Isso então caracteriza que ela é muito mais afetiva, muito mais amorosa. Já na região, entre a região C e D, determina-se que ela é bastante instintiva. O seu lado instintivo é extremamente aguçado. Formas geométricas, elementos faciais. Item 3. Nos itens 3, nós temos vários tipos de elementos faciais para fazer uma composição geométrica. O primeiro item é a testa. Uma testa reta possui linha do cabelo reta, são pessoas extremamente racionais que acreditam que todos os problemas são resolvidos pela razão, pessoas práticas e metódicas. Pessoas com testas arredondada possuem a linha da testa arredondada, ondulada e feminina. São pessoas extremamente intuitivas, imaginativas, receptivas e sonhadoras. Testas com formato M são pessoas sensíveis, possuem gosto apurado e apreciam muito a liberdade. Testa em ponta são pessoas inteligentes, possuem certa insegurança e inadaptação às suas raízes. Testa alta, quando a altura é maior e a largura é desproporcional, são pessoas inteligentes, intelectuais e muito idealizadoras. Quando a altura não é muito desproporcional, revela uma pessoa pensadora com grandes ideias. Se a altura é desproporcional à largura, trata-se de uma pessoa sonhadora, sedutora, interessante e pouco realista. Testa baixa se caracteriza pela falta de altura frontal, são pessoas que utilizam mais emoção do que razão e possuem imaginação reduzida. Testa larga. A característica dessa testa é possuir largura maior que altura. São pessoas práticas, têm facilidade para adquirir conhecimentos em vários campos, mente aberta para tudo que possa lhe trazer benefício, geralmente são pacientes e bastante perseverantes. A testa estreita caracteriza-se pela carência de frente na região temporal da testa. São pessoas que possuem falta de praticidade, têm dificuldade de estabelecer as relações interpessoais, precisam ampliar sua visão, não deixando ficar limitada e estreita. São pessoas melancólicas. Testa quadrada, esse tipo de testa aparenta ângulos visíveis e com volume quase geométrico. São pessoas com mente racional, científica, rígida e rigorosa.
Testa trapezoidal, essa testa se caracteriza por ter na zona superior o maior desenvolvimento em largura e modelo. São pessoas idealistas e com enorme capacidade de abstração. Vamos falar agora do segundo elemento facial, que são as sobrancelhas. Sobrancelhas arredondadas são para pessoas mais femininas que geralmente reagem mais do que agem. Têm um caráter modesto, sensualidade bastante extrema, uma ternura natural, uma sensibilidade muito aguçada à estética, tem bastante inspiração, um poder de criação, uma adaptabilidade e muito influenciável. Já quem possui sobrancelhas arqueadas geralmente são muito dramáticas, gostam de se impor, são extremamente originais, sonhadoras, orgulhosas, sensíveis, excessivas e carinhosas. Quem possui sobrancelhas